Então estamos aqui nessa noite maravilhosa, né, recebendo o pastor Antônio Fábio da Paré, em especial porque ele é o pastor da igreja que eu frequento. Muito honrado da sua presença aqui, pastor. Eu que agradeço. Dá um alô pro pessoal aí. Bom, boa noite a todos que estão assistindo, participando da Rádio Web BC. Isso. A gente fica muito feliz pelo convite, Manuel, você ter nos convidado. Quero dar os parabéns para você pela rádio aqui, de muito bom gosto. E é mais um instrumento aí no meio gospel e também para a sociedade, né? Para levar informação, levar principalmente a palavra de Deus. E estou muito feliz, muito agradecido pelo seu convite. E estamos aí. Deus abençoe. Legal, pastor. Muito obrigado, Deus, agradeço. A gente vai começar conversando um pouquinho com eles. Se você acompanham as lives dos pastores anteriores que estiveram aqui, rapidinho, a gente fala algumas poucas coisas, depois vai para uma palavra, depois encerra com uma oração. O pastor, além de ser pastor hoje da igreja quadrangular, né? É verdade, ele é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Planalto, né? Falta esse detalhe. Né? Deixei para o senhor falar, se eu esqueceu, pastor. E o propósito é esse, trazer as igrejas aqui, os pastores aqui, para falar de cada um da sua igreja. Atualmente, você é o pastor, né, presidente. Eles falam pastor presidente, né? Mas a gente fala outro nome. Como é que é o nome que fala mesmo? Pastor titular. Pastor titular. Olha, essa palavra me faltou ontem com o pastor Renato ontem. Já há quanto tempo que a igreja está, né? Então, eu já estou no ministério desde 2000, 2001, mais ou menos. Eu sou credenciado na Quadrangular para exercer o ministério de obreiro e de pastor. Mas pastor titular da igreja do Evangelho Quadrangular faz mais ou menos uns 13 anos que a gente está à frente. Eu e minha esposa, nós estamos à frente ali da igreja quadrangular do Jardim Planalto. Ficamos um tempo em Batista Botelho junto com o pastor Ximenes, auxiliando ele na obra lá em Batista Botelho e também na igreja quadrangular. Mas como pastor titular, mais ou menos aí 13, 14 anos ali na igreja Evangelho Quadrangular do Jardim Planalto. Olha, que legal. E assim, como é que é assim? Como é que foi? Como que você se tornou pastor? A gente não se torna do dia para a noite, eu diria, né? A gente tem um chamado. Eu me converti, vamos dizer assim, por volta do ano de 95, 96, me batizei em 96. E ali começa um processo, né? Começa uma seleção natural, onde Deus vai trabalhando na vida da gente, a gente vai, vamos dizer assim, subindo degraus na caminhada com Deus, ganhando experiência. Exige-se um curso, a igreja exige um curso teológico para exercer o ministério, mas eu diria que principalmente vamos dizer assim, é o chamado que dá a nós, vamos dizer assim, o privilégio de exercer o ministério, né? Chamado de Deus. E Deus vai despertando a gente o dom da palavra, despertando a gente o amor pelas almas, ali o cuidado pela igreja. Nem todos têm um chamado para ser um pastor titular, às vezes alguns têm chamado para ser um pastor itinerante, um pastor que não exerce, vamos dizer assim, um ministério de cuidar de uma igreja, mas cuida de almas, é um obreiro, um auxiliar de um pastor. Então eu diria que é Deus que escolhe, né? Apesar das condições humanas que exige-se, mas primeiro começa no coração de Deus, né? Olha que interessante. E assim, né, a quadrangular, como você falou, para se tornar pastor, ela exige um curso de ITQ. É ITQ que chama o curso, né? ITQ que chama. Então, quando eu fiz o curso, era 1 ano e meio mais ou menos o curso. Hoje eu acredito que é um pouco mais. Eu não estou muito por dentro como que está sendo essa questão do ITQ. Eu sei que a exigência hoje é muito maior, da questão teológica, a questão de aprendizado do manejo da Bíblia, vamos dizer assim, né? Eu acredito que hoje passa de 2 anos esse curso. E faz-se o curso teológico e depois tem uma entrevista, tem uma prova, tem uma entrevista. A pessoa tem que vir de um bom testemunho ao decorrer da sua caminhada com Deus, tem um histórico ali na igreja. Então tudo isso é uma exigência que a igreja tem para a pessoa estar exercendo o ministério de pastor. A gente sabe que ao decorrer do tempo perdeu-se muito aquela identidade, né, de pastor, né? Houve muitos escândalos, houve muitos acontecimentos, talvez por pessoas não muito bem preparadas ou não muito bem experientes ainda para exercer o ministério. Então hoje a exigência hoje teológica é muito maior. Além do testemunho de vida, também é um requisito muito importante para exercer o ministério, né? E nesse curso teológico que é feito, né, por vocês, né, no caso, na formação da quadrangular, né, cada ministério tem a sua forma de
formar os seus Isso. pastores, né? Mas em específico na quadrangular, o senhor é pastor quadrangular. Nesse período, tem que... durante o curso todo, é o tempo que você tem para você ler a Bíblia inteira? Não há uma exigência clara em relação a ler a Bíblia inteira. Exige-se ali estudar as disciplinas, né, as matérias. Tem matérias de educação cristã, de hermenêutica, teologia avançada, entre outras matérias ali, ética cristã. E as matérias ali ao decorrer do curso, é lógico, a pessoa vai ter que ler, estudar a palavra, mas não exige uma exigência clara assim de leitura completa. É lógico que todo mundo, acho que independente de ser pastor ou não, deveria ler a Bíblia, deveria ter uma leitura diária da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Então, mas é uma questão muito importante a leitura da palavra de Deus, né? Olha que interessante. Pastor, durante esse período seu formando pastor, teve um momento difícil que você enfrentou? Um momento difícil? Sim, não só durante o período do curso, não só durante, vamos dizer assim, aquele período de 1 ano e meio que eu cursei ali o ensino básico ali, a teologia básica ali. Mas eu diria que a caminhada com Deus, eu sempre falo que ela é feita de ciclos, né? E às vezes tem ciclos difíceis. Tem períodos que a gente tem que perseverar, tem períodos que a gente anda a passos mais largos, outros períodos andam a passos mais curtos. Então, em tudo, independente de ter sido ali um período de estudo, de aprendizado, de preparação para exercer o ministério, eu diria que cada um em particular tem as suas dificuldades e os seus tempos de bonança também, né? Seja durante o curso, seja durante o ministério, exercendo o ministério na igreja, mas tudo Deus vai dando a graça. Eu acho que na vida, a vida sempre é assim, né? Tem períodos bons e a gente deve aproveitar os períodos, como a gente costuma dizer, de vacas gordas, né? Porque tem os períodos de vacas magras também, né? Uhum. Então a gente deve saber lidar com todas as situações, momentos de tristeza, momentos de alegria, e a gente tem que saber lidar com esses momentos, porque a vida é dessa forma. Não é só alegria, né? E também não é só tristeza. Então a gente tem que fazer com que os momentos de tristeza sejam muito menores do que os momentos de alegria, apegando-se em Deus nos momentos difíceis, apegando com o Senhor nas dificuldades. E a hora que a gente vê, já passou a dificuldade, passou a prova e a gente está caminhando a passos largos ali, né? Que interessante. E além de ser, o senhor não é pastor, você não é pastor no período integral, né? Você também... Não sou em período integral. Eu tenho trabalho secular meu, né? Tem alguns pastores que vivem da obra. O que é viver da obra? É ter um salário na obra, a pessoa ficar integralmente ali na igreja, talvez... Começa aí, vamos supor, 8 da manhã, 9 da manhã, fica durante todo o dia atendendo as pessoas. Tem algumas igrejas que são assim. Embora hoje não seja mais tão comum terem pastores em tempo integral. Mas eu não sou tempo integral. Eu vivo no trabalho secular, né? Tenho o meu trabalho, não vivo da obra, não tenho um salário ali na obra. Outros já têm, e eu acho muito interessante também, aqueles que assim têm esse chamado para viver da obra. Mas eu não sou tempo integral, não. Legal. Bom, talvez eu vou dizer assim, você é um homem do campo, né? Sim. Você faz? Eu vivo da agricultura, né? Eu sou plantador de soja. Eu já planto soja já desde os meus 18 anos, então faz mais de 30 anos que eu sou agricultor. Começou com meu pai já era plantador de café na década de 70, depois migrou para o plantio de soja. Depois ele passou para mim a função, né, a administração da propriedade ali, dos cultivos ali, e hoje eu sou então um sojicultor, como se diz, né? Então a gente planta soja, épocas de inverno a gente planta às vezes o milho, planta o trigo, e esse é meu trabalho, né? Sou um trabalhador rural. E como é que é ser um pastor e um homem do campo? Às vezes encontro algumas dificuldades quanto a horários, né? Porque tem épocas do trabalho que eu tenho que trabalhar até mais tarde, épocas de safra, às vezes eu vou até 8, 9 horas da noite e eu tenho meus compromissos na igreja, então procuro ali fazer a agenda certinha para quando eu tenho meus compromissos eu estar honrando meus compromissos na igreja. É um desafio ali, porque eu trabalho no campo, não tem dia, não tem hora, a gente sabe que tem época que a gente folga
na segunda e trabalha no domingo. Às vezes a gente vai tarde trabalhar, mas vem embora tarde também. E tem que estar se programando, às vezes tem as pessoas que nos ajudam na igreja, as pessoas que ajudam na administração da igreja. Minha esposa sempre dá uma grande força lá para mim, nos cuidados ali com a igreja, entre a liderança que a gente tem também, que nos ajuda. Eu deixo, quando está muito corrido no meu trabalho, deixo pessoas escaladas para pregação nos dias de culto também, né? Uhum. Dessa forma a gente vai tocando. Falar na pastora Cíntia, né? Ela tá aqui na live, aqui, ó. Tá aí, mandou né? aqui, ó. Pastor lindo, né? É a esposa que falou, gente. Um abraço pra Cíntia e pra Mirella, que deve estar assistindo aí. É verdade, ó. Tem outro irmão aqui, Rodrigo César Henrique. Isso aí sei quem que é. É o Rodrigo. Ô, Rodrigo, boa noite pra você. Deus abençoe. O Rodrigo, gente boa demais, viu? Já esteve aqui comigo conhecendo as minhas coisas. Uhum. Ele veio junto com nós falamos agora dos dois irmãos, né? O Israel estava aqui ontem. Tá. E ele está sempre junto com o Ismael, né? Que também é pastor. Certo. Lá em Lajeado. Boa noite para você, Deus abençoe você, viu? Bom, pastor, eu acho que agora está na hora de deixar para você aquele momento do pastor, né? De fazer o chamado de Deus. Quer levar uma palavra? Queria que você ficasse à vontade nesse momento e quer se preparar, já pode... Não, eu já trouxe a palavra aqui. Pode ficar à vontade. Vamos estar meditando na palavra. Deixa eu só achar aqui. A gente vai agora para o momento, gente, que é a segunda parte, né? Onde o pastor que a gente convida, né? Vem e traz uma palavra, faz uma leitura da Bíblia, né? E depois, na sequência, ele faz uma oração. Tá bom? Pastor, tranquilo? Tranquilo. Deixa eu só pôr o óculos, porque depois dos 40 as coisas vão complicando. Fica à vontade, pastor. Bom, eu quero ler uma palavra que tem muito a ver com o meu testemunho, Emanuel. Eu não comentei aqui, vou talvez comentar durante a mensagem, mas a minha conversão foi assim, vamos dizer assim, gradualmente. Eu não me converti do dia para a noite. Eu comecei a ir na igreja e tinha muita vergonha de ser cristão. Não diria nem de ser crente. Eu tinha um pouco de vergonha de ser cristão. Porque ir na igreja era motivo, na minha época, pelo menos hoje, é muito mais socialmente aceitável as pessoas estarem na igreja, né? Hoje é até bonito uma pessoa estar na igreja, e glória a Deus por isso. Mas na minha época, isso há 30, 35 anos atrás, eu não sei se era o grupo de amizades que eu frequentava, que rodeava eu, ou se fazia parte da sociedade da época. Mas a gente ia na igreja, as pessoas já chamavam de florzinha. Julgava. Já tinha um preconceito. E eu me lembro que eu comecei a ir na igreja e eu tinha uma certa vergonha de ir na igreja. Certa vez eu estava na igreja, eu comecei na Renovação Carismática Católica, e eu estava numa reunião ali na Barra Funda, naquela igreja, a Parco Inocêncio Moreira, e eu me lembro que eu estava na igreja, eu olhei para trás, tinha um grupo de amigos meus lá, olhando para mim, apontando, dizendo assim, ele veio para a igreja, né, meio que tirando uma comigo, né, aquilo eu fiquei envergonhado deles estarem zombando comigo, porque eles esperavam que eu ia, sei lá, não lembro aonde que a gente iria naquele momento, mas eles foram lá zombar de mim. Depois, uma certa vez, eu comecei já a ir na igreja quadrangular, isso pelos anos de 95, mais ou menos, e eu me lembro que eu encostava o carro assim debaixo de uma árvore, num lugar meio escuro, e descia, corria e entrava para dentro da igreja. E uma vez eu fui abrir a porta do carro, não olhei certo no retrovisor, veio um bicicleteiro e deu uma pancada na porta do carro, coitado. Ele saiu todo torto e nem sei se ele machucou, acredito que não, porque ele foi embora todo meio torto, né? Então, o que eu tenho para falar se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 26, que diz assim: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Bom, eu escolhi essa palavra para falar sobre isso, né? Que a gente às vezes se esconde de Deus. A gente vê que Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder do Senhor. Ele achou que poderia se esconder de Deus. Quando Deus, na virada do dia, foi procurar Adão, cadê Adão? Estava escondido. Daí ele perguntou por Adão onde ele estava, né? E daí Adão disse que teve medo, teve vergonha. Ele se escondeu do Senhor. Então a gente vê que a gente tem uma tendência natural, às vezes, de se acovardar. A gente tem uma tendência natural de
dizer para Deus, ah, Senhor, agora não é o momento. Mas por que não é o momento? Se a gente vai ter um encontro, vai ter um momento, vai ter uma vida com aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que pode mudar a nossa vida, pode transformar aquilo que é bom, pode fazer melhor ainda, e aquilo que é ruim pode se transformar numa vida, uma vida maravilhosa. Então eu quero dizer para as pessoas que muitos às vezes trocam o chamado de Deus, às vezes pelas coisas do mundo, né? Eu posso dizer por mim mesmo que naquela época minha de juventude, de 20 e tantos anos ali, eu ora estava na igreja, ora estava no mundo, até que um dia Deus falou, ou você escolhe o mundo ou você escolhe a mim. E foi quando eu diria assim que eu me converti, eu tomei uma posição com Deus e resolvi andar nos caminhos do Senhor, literalmente, né? Mas o que eu quero falar, né, a respeito da covardia, que os covardes são aqueles que não têm coragem de assumir o seu compromisso com Deus. E quantas pessoas, infelizmente, são covardes? Quantas pessoas são corajosas numa briga, são corajosas para dizer que enfrenta entidades espirituais aí do mundo das trevas? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas são covardes na sua vida de assumirem um compromisso com o Senhor, assumirem um compromisso com Deus. Então o covarde é aquele que fica em cima do muro. A gente vê que muitas pessoas ficam em cima do muro, nem está do lado de Deus, e se não está do lado de Deus, ela está principalmente do lado do mundo, porque não existe essa, eu estou no meio termo, ou é um lado, ou é o outro lado. Então a gente vê, como diz a palavra do Senhor, que quem rejeita a Cristo também será rejeitado. A gente vê verdades fundamentais na palavra de Deus, e verdades que mudam a nossa vida, que são promessas, são ensinamentos que Deus garante o cumprimento por amor, mas tem coisas também que se cumprem na nossa vida por justiça, como, por exemplo, o juízo de Deus. Aqueles que se acovardam, aqueles que não assumem uma posição com o Senhor, essas pessoas vão perecer. Então, alguns podem dizer assim, mas o que vão pensar de mim se eu virar um cristão, se eu virar um crente, se eu virar da turma lá que dá glória a Deus? Muitos pensam nisso. O que vão pensar de mim? E eu quero dizer que não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que você pensa de você mesmo e o caminho que você está hoje. Então eu sempre digo que a vida com Cristo, ela não é uma vida fácil, mas é uma vida diferente, uma vida que muda e que muda para melhor. A gente tem dificuldades. Desde a minha conversão tive muitas dificuldades, onde eu tive que perdoar, onde eu tive que vencer orgulho, onde eu tive que, enfim, abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus prevalecesse. Mas uma coisa que ninguém pode me tirar, que Deus deu a mim, é a esperança, é a fé, é o amor, é a perseverança. Então a gente vê que em Cristo a gente tem uma nova vida. Em Cristo Jesus, essa nova vida é oferecida a cada um de nós. Até eu separei um versículo para ler aqui, que diz assim, Isaías 43, versículo 18, que diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando que Deus faz nova todas as coisas em nossas vidas? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus. E eu vivi uma vida de muitos conflitos, né? Conflitos emocionais, conflitos espirituais, onde às vezes eu queria questionar a existência de Deus. Eu, na minha juventude, eu dizia assim, mas será que Deus existe? Eu me apegava àqueles ateus, né, que se dizem ateus, mas que na verdade eu não acredito que exista ateu, porque eles têm isso às vezes por filosofia, mas no último suspiro de cada homem, a primeira coisa que eles vão lembrar é de Deus. Eles não vão se lembrar das riquezas, não vão se lembrar de nada, vão se lembrar de Deus, pedir a misericórdia do Senhor. Se a gente pudesse ouvir ou ler o pensamento daqueles que partiram, que vão partir, os pensamentos dessas pessoas era, o que será de mim agora a partir desse momento da minha partida? Elas estariam pensando em Deus, estariam pensando do que seria delas sem Deus. Então eu digo isso, né? Que a gente precisa de Deus, o caminho de Deus é desafiador, mas é um caminho onde a esperança
coisa que a gente não encontra em nenhum outro lugar, a gente não encontra nas coisas materiais, a gente não encontra nas pessoas que são nossos amigos. Por mais que tudo isso seja muito importante, família, enfim, amigos, irmãos, tudo isso é muito importante, mas o mais importante é Deus, e tudo isso é presente que Deus dá a cada um de nós. E essa palavra, Manuel, é uma palavra bem breve que eu trago para os ouvintes aqui nessa noite, e eu acho que eu posso fazer uma oração, né? Amém, pastor. Amém? Fique à vontade. E Pode eu orar. gostaria de orar, vocês que estão assistindo aí, ouvindo também a Deixa eu rádio. falar aqui, o pessoal que está aqui na live aqui, ó. Deixa eu só falar. Tá ligado aqui o Júnior Francelino, né? Um abraço pro Júnior. O Rodrigo César, que eu falei pro senhor agora de pouco. Rodrigo, um abraço, hein? A pastora, tá ligado? A pastora Cíntia, né? Isso, Esposa do senhor, né? isso. E deixa eu ver aqui, entrou também a irmã Dagmar, né? A irmã Dagmar também que frequenta a Um igreja abraço lá, para né? Dagmar também, pro Paulo, esposo dela. Isso, Pessoal isso. lá da Bragas, né? Isso, pode falar. Ótima pizza lá, hein? À vontade, pastor. Então vamos orar. Gostaria de orar para vocês que já estão sintonizados, vocês que vão sintonizar, já que o programa fica arquivado, né, Fica Manuel? arquivado por 24 horas, depois Isso. sobe pro YouTube. Mas vamos orar, gostaria de orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado por estar aqui nessa programação dessa rádio, a Rádio do Emanuel. Meu Deus, eu quero abençoar cada ouvinte, quero abençoar aqueles que já estão participando e que ainda vão assistir e participar. Que em nome do Senhor, meu Pai, as bênçãos do Senhor estejam sobre essas vidas em nome de Jesus. Onde as maravilhas dos céus estejam se cumprindo. Onde aquele que porventura está na dúvida, está no medo, está na insegurança, Deus, de andar nos seus caminhos, por muitos motivos, meu Pai, mas que tudo isso caia por terra e que haja uma conversão plena dessa vida em nome do Senhor. Deus, que para a glória do Senhor cada um seja abençoado e fortalecido no Senhor. Abençoe aquele que porventura esteja enfermo, aquele que porventura precisa de um momento de paz, um momento onde o Espírito do Senhor toque sobre a vida dele. Meu Deus, que ocorra, meu Deus, a transformação, onde a paz, onde a cura, onde as maravilhas, Senhor Deus, se manifeste sobre cada ouvinte em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo o teu povo, abençoo, Senhor, essa rádio, abençoo esse lugar em nome de Jesus, abençoo aonde está chegando essa programação, que as bênçãos estejam sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado, né, pela sua presença.